Olá! Muito boa tarde a todos! Tá começando mais um Que País é Esse? Um podcast que fala da vida fora do Brasil. Conversamos com brasileiros que moram em outro país e nos conta como é que é a sua vida nesse outro país, em plena pandemia, em pleno economia fraca e tudo que a gente possa viver de diferente numa outra cultura e um outro costumes. Hoje nós vamos conversar com a advogada Elaine Galerani. Ela mora no Omã, um país da Península Arábica que faz fronteira com Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iêmen, Irã e Paquistão. Ela vai nos conversar sobre a vida dela lá e vai nos contar como é que é viver nesse país tão exótico e tão peculiar da nossa cultura. Sejam todos muito bem-vindos e quem quiser fazer pergunta a Elaine ao longo da nossa live é só escrever aqui. Valeu, pessoal! Eu vou chamar a Elaine, que já entrou aqui na nossa live, para poder a gente começar o nosso episódio de hoje. Um probleminha aqui no Instagram. Olá, Elaine! Tudo Oi, bem? tudo bem? Você está me escutando bem? Eu te escuto bem, você me ouve bem? Tudo certo. Vamos lá, né? Vamos conversar Ótimo. sobre o Oman. Todo mundo ouve Oman, falar, né? uma Todo pérola. mundo ouve essa pérola. Eu fiquei surpreso que é o único país com a letra O, né? O É único mesmo? país que tem a letra O. Olha, mais uma O, curiosidade para eu falar sobre isso, porque eu não tinha nem pensado nisso. é, dos 207 países do mundo, o Oman é o único que começa com a letra O. Mas que legal, obrigada por avisar. Vamos lá. Em que momento surge essa ideia de vamos ao Oman, vamos morar no Oman? Em que momento surge esse país na sua vida? Então, esse país é realmente, como eu falei, é uma pérola, né? É um país que está ainda num processo de desenvolvimento, mas ele está num processo avançado já de desenvolvimento. Ele já começou. Embora ele seja milenar, né, seja um país que tenha uma história milenar de mais de 3.000 anos, a fase atual dele, de desenvolvimento moderno mesmo, é de 50 anos para trás. Né? A história dele é muito interessante, né? O sultão Qaboos, que era o sultão anterior, ele faleceu em 2020. Ele, então, estava morando na Inglaterra, ele foi estudar fora, né? O pai dele era o regente da época, e ele ficou muito tempo estudando fora, e quando ele voltou, ele encontrou um país sem água, as pessoas não tinham água, não tinha escola, não tinha hospital, todo mundo vivia assim, ainda nas costas do burrico, sabe? Não tinha carro, não tinha, e era 1970, né, naquela época em que a própria península, todos os países da Arábia aqui ao redor, estavam começando a se desenvolver por conta do petróleo, né? Foi quando começou a comercialização forte do petróleo, a exploração e a comercialização. E é engraçada a história, não é que é engraçada, mas é interessante, porque ele depôs o próprio pai. Ele fez um golpe de Estado, né, um golpe do trono, ele prendeu o pai, que ficou exilado na Inglaterra 3 anos e que chegou a falecer, e ele daí então começou a realmente desenvolver o país, né? Naquela época tinham 3 escolas no Brasil, em Oman inteiro, né? Imagina, 2 hospitais. E hoje Oman tem universidades, tem hospitais, é referência em pesquisa, e além de ser um lugar lindo. E nessa história do sultão, que ele tratava as pessoas, seus súditos, como filhos, né, como se, assim, Oman era a casa dele, ele andava um pedaço de papel no chão, ele catava. Ele era um cara muito do povo mesmo. Ele adoeceu com câncer, né, ele foi diagnosticado com câncer no início da década, 2013, mais ou menos, 2012, e ele então começou a fazer um tratamento e ele pensou que ele queria deixar mais legados, né? Então ele iniciou a construção de um hospital
para tratamento do câncer, né? Ele não queria só um hospital para tratamento de câncer, ele queria um lugar de pesquisa que fosse referência na pesquisa também da cura do câncer. E esse hospital, então, foi inaugurado agora, e a minha irmã foi convidada a fazer parte da equipe de radioterapia, né? Então, ela recebeu esse convite e aí nós analisamos justamente isso, quem é Oman, onde é Oman, o que faz Oman, né? E a gente se apaixonou pelo país e pelo que a gente via, estando aí no Brasil, a gente ouvia, a gente conversou com muita gente. E aí eu vi para acompanhá-la nessa empreitada, junto com a família dela, Imagina, a gente nunca pensou em morar na Ásia, muito menos um país muçulmano, né? Por mais que falassem pra gente que é um país muito progressivo, que não tem restrição nenhuma em relação à questão de mulheres, a gente ficava assim, né? E as crianças, como é que vai ser, né? Então, como eu consegui trabalhar remoto, eu vim com ela e a família e nos estabelecemos aqui, então já faz um ano que nós estamos aqui em Oman. Muito felizes. Diz a história desse sultão, a porta de entrada do país é essa grande mesquita, né, que leva o nome dele, né, que é a Nossa, mesquita. ela é fantástica. É uma coisa assim que quando você entra nela, eu fui uma vez só visitar, e é uma coisa assim esplendorosa. É muito lindo, vale muito a pena. E você falou assim, era um país que tinha 3 escolas. Me assombrou que o trabalho dele foi tão bem feito que de 3 escolas, o Oman passou a ter 1.000 escolas, né? 1.000 escolas. E ele trabalhou Exato. muito bem isso, né? Ele trabalhou em todo o desenvolvimento. Ele supervisionava pessoalmente todos os projetos, desde rodovia até a construção, sei lá, do postes. Tem uma avenida aqui que leva o nome dele, que os postes são todos estilizados. Domingo agora nós fomos até a fronteira com o Dubai para fazer um check lá na fronteira por conta de um passaporte. E nós pegamos 300 quilômetros de estrada, sem uma ondulação, 4 pistas, né, 4 pistas ida, 4 pistas volta, até a fronteira, e você fala, como, né, e assim, como era uma região muito montanhosa, você passa, não tem túnel, você passa, eles quebraram tudo, assim, eles fizeram perfuração, quebraram, é a coisa mais linda, é demais. E assim, como é que é a adaptação a esse país tão diferente? Como é que é a vida em Oman hoje? Então, em vários aspectos, né? A língua é árabe, né? Fala-se árabe aqui, mas fala-se inglês. Então, você não precisa saber o árabe para você sobreviver. Todo mundo aqui acaba falando, alguns muito bem, alguns mais ou menos, e outros muito mal, mas fala-se inglês como, né, como uma língua universal. É um país seco, né? O clima é seco, é quente, é muito quente. Agora nós estamos no inverno, uma média de 25 graus, 20 a 25 graus a temperatura, entre, né, a variação, e aqui eles estão com frio, né? Então, assim, a gente está morrendo de calor, eles estão com frio. Durante o verão é um lugar assim que é muito difícil fisicamente a adaptação ao calor, embora você não fique no calor, né? Todos os lugares são refrigerados, todas as casas têm ar-condicionado, em todos os cômodos. Imagina que o calor é como se fosse a neve lá fora, né? Tudo é feito para manter o calor isolado de dentro de onde você mora. Então, é muito quente. A gente confessa assim, que nós tivemos alguns mal-estares físicos mesmo, assim, no ar-condicionado mesmo, não passando o calor, né? Primeiro ano dizem que é mais difícil mesmo a adaptação. As pessoas são extremamente calorosas, assim, são super, digamos, elas nos recebem muito bem, né? Convidam para dentro de casa, as famílias aqui são grandes. Hoje você vê famílias modernas que você fala assim, nossa, você tem 5 filhos? Claro, tipo, a coisa mais normal, e tudo escadinho, assim, um atrás do outro. Sabe, para nós, assim, tipo, nossa, você tem 3 filhos, né?
Aqui, assim, os Já é um terror, né? Os 5 é o mínimo, sabe? Assim, super normal. Tipo, nossa, você não tem 5 filhos, né? Então, assim, é muito interessante. E é um povo muito acolhedor, assim. Acho que essa é a palavra que eu queria achar antes. É muito acolhedor, né? Eles são É um país hospitaleiros. muito hospitaleiros. Muito hospitaleiros. É um país que tem 1/3 da população expatriada, né? Então, hoje está no menor patamar de expatriação da história de Oman, da história moderna de Oman, né? Porque quando começou a parte de desenvolvimento, aí vieram as pessoas de outros países para fazer a parte de construção, porque conhecia, né? Então vieram lá os paquistaneses, Bangladesh, indianos, Sri Lanka e muitos filipinos, né? E cada uma dessas nacionalidades, desse pessoal, eles contribuíram com alguma parte dentro da construção de Oman, né? Então hoje você tem gente que acabou tendo filhos aqui também, mas hoje ainda tem muita gente de fora, né? Então é muito comum, assim, você vê gente de todas as nacionalidades. O Omani, ele é muito típico, não na fisionomia e nem na cor da pele, mas ele sempre usa um chapéuzinho bordadinho, que que eles chamam de kuma, né? Uhum. E o homem, né? E uma túnica branca, que tem suas peculiaridades, que chama de estacha. Então, esses aí são os Omanis. Quando você vê na rua, essas são as pessoas nativas, né? E os outros, daí cada um usa suas roupas típicas, né? O pessoal tá até dizendo assim, vai ser diferente ter essa Copa aí na península de vocês, né? Que é capaz de eles serem tão hospitaleiros que eles convidarem os turistas que estão na Copa para irem às suas casas, né? De eles serem tão receptivos assim, né? Sim. E uma curiosidade é o seguinte: existe uma relação hoje muito boa, relação internacional entre Catar e Omã, tá? Porque Omã sempre foi muito neutro, né? O sultão sempre dizia: você sai do teu país para fazer amigos, não para fazer inimigos. Então, e ele sempre foi tido como um mediador da região. Ele nunca se sabe aquele membro da família que não se mete em fofoca? Então, eu acho que era mais ou menos isso, assim. Ele queria estar de bem com todo mundo. E ele realmente até intermediava algumas negociações entre os países, né? E hoje tem uma relação muito estreita. O Catar está com uma relação muito boa, inclusive econômica, com o Omã. E é tão engraçado que eu fiquei sabendo, acho que foi semana passada que me contaram, que quando o Catar joga, o time do Catar joga em algum torneio, campeonato, mesmo que o Oman tenha perdido para ele, os omanes torcem para o Catar como se fosse o time de Oman. Então vai ser bem interessante mesmo a Copa, porque eu acho que vai ter muita interação aí entre Oman e Catar, viu? O pau tá comendo entre os irmãos Irã e Iraque, o pau tá comendo entre os irmãos Catar e Arábia Saudita, e o Oman tá aqui. Não, tá tudo bem, tá Tô tudo de lindo. boa! Vem pra cá que a gente é amigo, vem tomar um chá comigo. Quando a Pra que gente chegou, brigar? pra quê? Olha a curiosidade outra, né? Quando a gente chegou, foi janeiro de 2021, né? Nós pousamos aqui no dia 10 de janeiro. E eu lembro do comandante falando o seguinte: olha, atenção, passageiro, a gente vai pousar, né? Tanto tempo de voo, porque semana passada nós ganhamos 3 horas de voo. Porque na semana passada a Arábia Saudita fez as pazes com o Catar, porque não podia, como a gente veio de Qatar Airways, a gente não podia nem sobrevoar a Arábia Saudita, tinha que dar a Arábia volta lá pela Saudita. Turquia, lá para cima. Então, como eles fizeram as pazes, liberaram o espaço aéreo, então nós ganhamos 3 horas de voo. Tinha que fazer as pazes, né? Afinal de contas, Arábia, eu vou precisar de você aqui na Copa, cara. Com certeza. Então, já estavam negociando e a gente ficou feliz, porque imagina, você tem que ficar mais 3 horas no voo com é torturante. É muito É. longo. E assim, você
diz que chegou em janeiro. Em um ano de Oman, o que que você já descobriu de Oman? O que que você já conheceu de Oman que você pode contar para a gente desse país? Que assim, aqui no Brasil, a cada 10 pessoas, se você perguntar, você já ouviu falar sobre Oman? Acho que duas vão dizer, né? Você já ouviu Ou eu falar falo sobre assim, Oman? eu acho que, né, já ouvi falar. Mas, o que que eu posso te contar? Eu pesquiso muito por conta do próprio Humanizando, né? Que é o Instagram que eu criei para contar um pouquinho das nossas descobertas, assim, do nosso dia a dia. É, tem tanta coisa, é um país, assim, que tem tanto a oferecer, e principalmente no turismo, sabe? É um lugar que tem montanha, tem mar, tem cidade, tem cultura, né? Tem ele é todo costeiro, né? O Oman, ele realmente ele faz a parte da costa dele naquele chifrinho ali da Península Arábica, né? Então é muito rico. O mar é lindo, é um mar turquesa, coisa mais linda e assim é mesmo, não é filtro de Instagram, é aquilo mesmo. E eles vivem da pesca, né? Milenarmente, a especialização deles é pesca. Hoje eles têm, na verdade, acho que todos os países da Península do Golfo, eles têm um acordo de energia renovável, de ter deixar de usar energia combustível fóssil até 2040. Então, eles estão investindo pesadamente na questão da energia renovável, solar, eólica e de transformação, né? Quando você pega resíduo de subprodutos e você transforma em energia, né? Subproduto do petróleo. É um país muçulmano, né? Então você vê todas as mulheres usam hijab, elas usam as abaias. Ao mesmo tempo, é muito cultural, tem uma diferença cultural muito grande entre as regiões, né? Como ele é um país muito antigo, tem os beduínos lá no deserto, tem algumas características de pessoas mesmo que moram aqui, né? De trajes, costumes, músicas. Eu não consegui entrar ainda muito nesse detalhe. Nós chegamos aqui no ápice da pandemia, né? E quando a gente chegou, a gente ainda teve que fazer uma quarentena de 8 dias dentro de um hotel, sem poder sair assim, ali na esquina, né? E daí a gente foi fazer o PCR, daí o negativo, aí sim a gente estava liberado, porque eles estavam nos controlando com uma pulseirinha. Eles tinham uma pulseirinha que apitava quando você chegava perto de um aplicativo que eles têm. O aplicativo falava assim, você está perto de alguém que está em quarentena. Então você morria de vergonha, essa pessoa, você nem arriscava sair, né? Você imagina, você vai ali no negocinho, tem uma pessoa com o aplicativo ali ligado, você já sai correndo, né? E nós não conseguíamos sair muito para viajar, para conhecer outros lugares fora de Mascate. Tava tudo em lockdown. Lockdown assim, lockdown mesmo. A gente teve fase de lockdown às 5 da tarde, total. Lockdown às 8 da noite. E teve 5 dias de lockdown 24 horas. Então, assim, era gente correndo pro mercado, fazendo compra. Você imagina, aqueles que têm 5 filhos, né? 5, 6, 7, que não podia sair por 4 dias, 5 dias de casa. Então, você imagina a correria que foi. Então, a gente não conseguiu conhecer muitos lugares que eu ainda quero conhecer, que agora eu acho que vai dar pra gente começar a sair. Lugares históricos, com fortes, vegetação. O forte do turismo ainda é o turismo como se fosse ecológico, são trilhas e escalar montanhas e mergulho, muito mergulho, né, no mar. Algumas coisas assim que eu descobri sobre Oman. E a história é fascinante, assim, a história de Oman é realmente fascinante. Porque assim, dizem que enquanto Catar, Dubai, acho que até a Arábia Saudita construiu arranha-céus, o maior hotel do mundo, o maior parque do mundo, o maior não sei o quê. Oman não construiu arranha-céus, né? Oman construiu a sua cidade voltada a essa região montanhosa que eles têm, que é linda, essas paisagens montanhosas que eles têm aí. As praias são fascinantes. Eu fiquei
buscando imagens das praias para encaixar ali no litoral, né? É muito bonito isso. E aí vocês chegam no, em pleno ápice da pandemia. Como é que o país, você já falou um pouco que houve lockdown, como é que o país se comportou com a pandemia? Como é que evoluiu a vacinação? Como é que foi a pandemia em Oman? A pandemia, ela foi muito, você imagina, é um país com 5 milhões de pessoas, é pequeno, se a gente comparar com o que a gente está acostumado, o tamanho do Brasil, né? Tamanho de é, continental que é o Brasil. Ao mesmo tempo, teve, eu acho que foi um problema também mundial a questão da vacinação. Teve um atraso por conta de fornecimento. Você imagina, para o mundo inteiro, 3 laboratórios, 4 laboratórios fornecendo vacina. Aqui a gente não teve, né, um desenvolvimento como o Brasil teve da sua própria, da questão lá do Butantan. Então, tudo vinha importada. Né? Então, foi Pfizer, mais 2 outros laboratórios, começou a vacinar a população naquela escala que a gente conheceu, né? Os idosos, comorbidades, e assim vai descendo em abril. Em abril, junho. Abril foi a primeira leva de vacinação. Em abril, já tinha gente quase. Essa fase já tinha terminado a vacinação no Brasil, né? Então você vê que teve realmente uma diferença aí entre no prazo, né, da vacina, e teve realmente proporcionalmente mortes, né? Mas assim, depois que tiveram os lockdowns, teve uma contenção, assim, foi realmente contido. Assim, realmente os casos caíram drasticamente e Oman ficou acho que 60 dias sem uma morte por Covid. Voltou agora, faz uma semana, morrer um, morrer outro, por conta da nova variante, sabe? Então, realmente teve um controle bom. Mas também teve uma campanha de vacinação eficiente. O desafio aqui, aí, assim, é uma coisa até que é difícil a gente ficar falando hoje em dia, porque eu sei como no Brasil está politizada essa questão de vacina, não vacina, terceira vacina, enfim. Mas, assim, questiona-se, sabe, assim, o pessoal assim, será que eu devo tomar a terceira vacina mesmo? Então, é muito particular, não é obrigatório, não é compulsório, mas está à disposição da população. Como é que é a vida de uma mulher na cultura muçulmana, islâmica? Como é que é isso para vocês? Olha, eu sou assim, a minha formação é direito, né? Mas eu sou com PhD em curiosidade, porque eu sou muito curiosa, eu pergunto para todo mundo tudo. Tá? Assim, claro, você tem um pouquinho mais de intimidade com a pessoa, né? Aqui em Oman, a mulher muçulmana, ela tem muita liberdade. Aliás, assim, eu acho que todas as mulheres, salvo alguns países, né, na península, elas têm mais liberdade, né? Que elas são criadas dentro disso. Então, elas não têm. Não é que elas não conhecem outra coisa. Muitas delas realmente não conhecem. Mas muitas mulheres, e você vê são mulheres assim que escolhem utilizar aquelas roupas, elas são escolhas mesmo. Elas já moraram no Canadá, já moraram na Inglaterra, já moraram na Alemanha. Aqui eles vão muito estudar fora. Tem um incentivo muito grande para eles estudarem fora. Então, muita gente, médicos, enfermeiros, muita gente formada fora, né, que morou fora. Então, e aqui eu vejo que está num movimento assim das jovens, elas estão sendo um pouquinho mais liberais, assim. Então, elas não usam, que geralmente o hijab tem que cobrir toda o cabelo, né? Então, elas usam o cabelo, elas põem o hijab que assim, que aparece a franja, andam super maquiadas, com as unhas super bem feitas, umas roupas lindas, assim, todas, sabe, os vestidos, tá? Elas são muito, muito interessantes de se olhar, né? Então elas mostram o cabelo, elas põem um lençol como se fosse assim um adorno mesmo, nada para ficar escondendo o cabelo. Tem umas que sim, tem umas que colocam ele preso aqui assim,
para não aparecer. Aí a gente tem que sempre fazer uma analogia, né? Assim, em todos os países tem as pessoas que têm um pouquinho mais de inclinação para a religião, um pouquinho menos, ou leva tão a sério, assim, algumas escrituras e outras não, né? Então eu acho que o Oman tá passando por essa meio que as jovens estão um pouquinho mais assim ousadas, digamos assim, em relação às suas próprias mães ou às suas próprias avós, sabe? Mas elas continuam sendo muçulmanas, elas não querem perder a identidade, porque elas não aboliram poucas que eu vi, mas não aboliram por 100% o lenço, né? Então elas ainda querem manter a questão da identidade. O que eu sei é que quando elas vão para fora do país, elas não usam, né, o lenço e nem a abaia, elas usam as roupas normais. Mas aqui elas ainda continuam com essa cultura, essa questão cultural do Islã. Deixa eu dar um alô agora para algumas pessoas aqui. O Luiz, do Camboja, está te assistindo. Você falou do Ah, voo lá pela Turquia, tem pessoal da Turquia aqui também te assistindo. que O mundo legal, que inteiro honra, que acompanha aqui honra. o nosso. Mas vamos falar assim: o Oman é um país confiável? É um país seguro? Como é que é o custo de vida em Oman? Ele é um país confiável para se viver? É seguro? Como é que é isso? É extremamente seguro. Você, olha, é muito comum no verão, no verãozão, quando tá bem quente, assim, você vai descer ali para comprar um negócio na conveniência, sempre tem muitas lojinhas assim, né? Você não precisa ir no mercado para comprar as coisas, você vai fazer compra maior. Mas em todos os lugares tem aquela lojinha que tem tudo, tem leite, tem pão, tem um monte de coisa. Então você desce do carro e você deixa o seu carro ligado. Ligado, você fecha a porta, você pode deixar a tua bolsa dentro, não acontece nada. Por quê? Porque é tanto calor que se você desliga o teu carro, a hora que você voltar, você vai ter que ligar ele, vai ter que esfriar tudo de novo. Então você sai, fecha a porta, deixa o carro ligado, vai ali, compra um negocinho, pega e volta. É muito seguro, né? Assim, de novo, a gente sente muita segurança. Você tá no mercado, com o teu carrinho, você vai ali pegar o negócio, cansei de deixar minha bolsa, sabe, deixar o celular ali com a lista de compras, só vou ali rapidinho, não quero levar o carrinho, deixa ali, você volta, tá ali intacto, né? Eu até tirei uma foto, outro dia eu fui trabalhar, essa semana eu fui trabalhar num café, trabalhar remoto, né? E aí a gente tá, e muitos lugares são assim, as pessoas vão para trabalhar. E aí um cara que estava numa mesa na minha frente, simplesmente ele levantou e saiu, ele foi ao toalete. Só que ele largou o computador, celular, a carteira em cima da mesa, demorou lá uns 5 minutos dele, o tanto que foi, voltou e assim, ninguém ficou assim olhando. É a coisa mais comum, não existe. Existem, claro, pequenos furtos, você tem uma população expatriada, que tem uma condição de vida um pouco mais difícil, e o ser humano é ser humano, né? Mas, linhas gerais, é extremamente seguro. A gente nunca teve qualquer tipo de insegurança aqui, sabe? E também segurança em relação às relações internacionais, né, de Oman. Oman faz fronteira com Iêmen, né? E Iêmen é um caldeirão ali de conflito, É. né? E a fronteira, então assim, a gente até questionou isso. A gente vai para um país que tem uma fronteira com um país que está em guerra, daqui a pouco o cara fica louco, começa a invadir. E assim, a gente nunca mais pensou sobre isso, assim, porque não tá nem na pauta, não tá nem assim na visão das pessoas, né, na visão geral das pessoas. É muito, muito interessante. Aí você me perguntou mais alguma coisa além da segurança, que agora Do eu não custo de vou. vida. O custo de Custo vida. de vida. Bom, aí a gente vai conversar. Custo de vida aqui é aquela história, né? Se você. Como que é? Quem converte não diverte. Certo? É. E aqui é doloroso converter. Porque eu não sei como é que tá hoje, mas assim, tava numa média de 15 reais brasileiros, valendo R$ 1 Omani. Tá? Então, você imagina, trazer o dinheiro para cá nem pensar, porque não compensa, desvaloriza um monte, né? E então aqui, assim, é aquela história que você ainda vai ali e compra um negócio que custa R$ 1, que é psicologicamente
né? Você fala assim, nossa, eu lembro quando as coisas custavam R$ 1 no Brasil, né? Tinha R$ 1. Tinha 1,99, que era 1,99 mesmo, não era 10,99. Mas o caro aqui, o pesado do custo de vida aqui é moradia, escola. É o que mais pesa no orçamento da família, né? A comida, ela não é um peso, a comida é bem acessível, tá? Embora Oman importe grande parte da sua comida, aliás, muita coisa, né? Porque vamos voltar que a gente está falando de um país que está desenvolvendo ainda, e é um país árido, não tem agricultura, tudo tem que ser irrigado, tudo tem que ser, né? E agora temos investidores trazendo essa questão da produção para cá, né? Então eu vim para Oman para comer sadia, porque toda frango que a gente come é importação da Sadia, da Perdigão, da Aurora, Seara, coisa brasileira, né? Carne brasileira vem muito para cá. A carne, aí assim, começa a ficar mais caro se você vai comer carne todo dia, mas não é nem um bicho de sete cabeças. O petróleo não preciso nem falar, que é super acessível, e até porque aqui em onde a gente vive, aliás, tudo Oman, assim, é tudo muito espalhado, então tudo é muito longe, assim, sabe? É muito longe, as coisas são distantes uma das outras. Então, o combustível ele é bem acessível. Que mais? A energia elétrica também. Assim, realmente, o pesado mesmo é a escola, que é para você colocar teu filho numa escola internacional, com educação internacional, porque você não vai conseguir acompanhar em escola normal, né, do árabe, é bem pesado. Aí começa a pegar um pouquinho mesmo. E assim, como é que é a parte assim da culinária, né? Eu vi que você fez um post de 3 pratos principais de Oman, foi o que eu usei no vídeo, né? E é engraçado porque é um país litorâneo, que tem um mercado de peixes, mas que a maioria da sua comida é voltada para carne, né? A, Exato. a Isabela, que participou aqui com a gente representando Dubai, ela realmente trabalha na Sadia de Dubai, né? Então deve vir Que tudo legal. dessa Sadia de Dubai. Então, assim, como é que é isso? Como é que é essa culinária? O que que tem na mesa do Omani? Então, quando eu post, eu busquei aquilo que é o que realmente Omani, né? O que eles, assim, indubitavelmente entendem que é um prato típico deles é o tal da chua, que é um carneiro, né, uma carne de carneiro envolta numa folha de bananeira, cozida no subsolo ali, no buraco, né, com especiarias e temperos, e, enfim, por 2 dias, sei lá quanto, e que é servido com arroz biryani e um arroz um pouquinho com za'atar. Arroz aqui é básico, tá? É assim, é a base da dieta, e se não tiver arroz é que nem a gente, talvez também com o nosso arroz e feijão, né? Não tá completo o negócio, não parece que é nosso. A carne desmancha, assim, quando você abre da folha de bananeira, assim, você corta com o garfo, porque imagina um carneiro desmanchando, né? É uma delícia. É muito gostoso. Eles são muito de doce, eles gostam muito de doce. Então tem o kunafa, que é um doce de semolina, com uma calda de laranjeira, né, de laranja, muito gostoso também. Eles comem muitos pães, né? Então eles têm um pão muito fininho deles, assim, parece um papel. Na verdade, parece uma toalha, assim, um pano, quando você vai comer. É muito gostoso. E muito à base de leite, iogurte, queijo, né? O, o, o peixe, ele é parte até da balança comercial, se não me engano, de Oman. Só que ele realmente alimenta o pessoal do litoral, porque lá no interior, imagina quando não tinha aquelas estradas que hoje tem, como é que era a dieta do povo do interior, né? Não tinha peixe, não tem nem rio.
Não tem nem peixe de rio aqui para falar aqui. Ah, eu gosto de peixe, né? Então, realmente é bem disseminar, é bem diferente, tem uma grande diferença aí. A Mas a comida é muito Carol boa. até, a Carol Carvalho aqui até comentou, comida com muito tempero. Muito tempero, mas pouca pimenta. A comida Omani, ela não puxa para pimenta, ela é realmente temperada. Você sente lá, eles usam muito coentro, usam muito zátar, canela, cravo, tem lá as massala, louro, eles usam bastante especiarias, mas assim, o bom é que a pimenta não é tanto, porque tem umas comidas aqui que puxam mais pro pessoal lá do indiano, lá que você pena para comer, porque é muito pesado. Eu vi aqui curry, é muito curry, é, e eles gostam muito do, assim, parece que eu acho que eles acham que a nossa comida não tem gosto, porque nossa comida realmente ela é um pouquinho mais, né, mais branda, sem tanto tempero como a deles. E aquilo que a gente gosta que é temperado, tal, que é carne de porco, é proibido aqui, né? Por conta até da religião. Então, não entra porco de jeito nenhum, né? Vamos falar um pouco desse seu trabalho aí no Brasileira Sem Fronteiras. Você é uma das representantes do Brasileira Sem Fronteiras. Já entrevistamos várias aqui. A Sheila da Suécia É acabou de mesmo. entrar aqui. Que Então, legal! Eu não estou acompanhando aqui. fala um pouco desse seu trabalho aí no Brasileira de Fronteiras, representando o Oman, né? É, Eu fiquei é ali muito. deslumbrado com tantos países. Eu falei, Jaque, como você consegue achar mulheres de tantos países? Me dá algumas aqui. Não, a Jaque é sensacional, né? Porque ela tem uma energia, assim, ela pensa em tudo e ela idealizou todo esse projeto, é incrível. E toda semana a gente recebe mais duas ou três ali, e temos países que têm duas, três, quatro representantes, porque realmente, né, são regiões diferentes. Eu sei que eu sou a única aqui de Omã. Eu descobri também por acaso o Brasileiro Sem Fronteiras, se não me engano, estava assim começando. E aí a gente conversei com a Jaque, a gente, enfim. E é uma produção de conteúdo incrível que essa mulherada tem energia para fazer, e se aventura nos rios e no Canva e vão produzindo vídeo. É muito legal. Eu ainda acho que assim, ó, sou uma das mais tímidas, assim, eu não apareço, né, nos meus posts muito. Eu sou mais tímida mesmo para produzir conteúdo comigo, mas eu admiro pra caramba todas elas trabalham ou trabalham ou estudam, têm família, têm criança e ainda têm o tempo de fazer toda essa produção aí, buscar conteúdo, né? E ter ideias, porque é uma criatividade, né? É uma criatividade imensa que todo mundo tem ali e é incansável. Elas são todas de parabéns, assim, sabe? Parabéns triplo. Eu até brinquei com a Jaque, eu falei, Jaque, eu achei que eu sabia mexer no Canva. Você dá aula. Ela dá aula. Não, e ela também tem lá a profissão dela, ela tem as coisas que ela faz, e está buscando parceria, e está divulgando, e a gente está assim, um crescimento exponencial, assim, é realmente de bater palmas, assim, para elas, sabe? Elas são demais. Eu só tenho que agora. E eu me cobro isso assim, por que você não vai lá, faz que nem. Eu vejo cada vídeo legal, sabe? Mas aí chega na hora, eu sou muito tímida, assim, eu falo, não consigo. Ainda vou chegar nesse Não nível. precisa, não precisa aparecer, faz igual a Sol. A Sol grava paisagens da Lituânia e pronto. Eu comecei a fazer isso um pouquinho essa semana, uns dias aí, mas eu vou melhorar, vou me empenhar. Vou vencer essa E minha timidez. o que que nós temos assim que você diria assim, é difícil lidar com isso no Oman, né? Além do idioma árabe, poxa, é difícil isso? Como é que é isso? No Brasil é tão fácil isso e eles complicam isso? Há alguma coisa que
que você diria assim, nossa, meu Deus do céu, como é que o Omani consegue viver assim e tal, além dos 5 filhos e tudo mais? Eu ia falar isso, mas aí, né, enfim. Eu acho que o mais difícil, coitado, não é nem culpa do Omani, é o calor. É o calor, assim, o calor do verão mesmo, assim. Até eles mesmos acham difícil, né? Eu acho que não tem, assim, a gente tem que olhar e entender que nós estamos num país que tem sua peculiaridade cultural, tem lá anos e anos de história que vem sendo feito de algumas coisas de uma certa forma, né? A gente tem que chegar aqui, ou qualquer lugar do mundo, você tem que olhar e falar assim, eu estou chegando aqui, não sou, né, eles estão me recebendo. Então existem, claro, críticas, não vou falar que tudo é lindo, tudo é flores, né? Existem coisas que pra gente é estranho, né? Alguma forma de fazer algum serviço público ou privado, né? Assim, mas existem, como existe no Brasil, né? Como existe em qualquer lugar. Eu trabalhei muito tempo em multinacional e assim era muito difícil explicar para as pessoas, para os acionistas das empresas fora, algumas peculiaridades que acontecem no Brasil, não só em relação à legislação, mas em relação assim a como que funciona, né? Como que é o dia dentro de uma empresa, né? Porque somos brasileiros, então aqui tem, claro, tem coisas, mas você tem que mudar o teu olhar, sabe? Assim, se você ficar pensando que está tudo errado sempre, você não vai estar feliz, né? E sempre comparando, eu acho que a pior questão, assim, de você estar no teu dia a dia é assim, por exemplo, mas no Brasil eu estaria comendo uma linguicinha agora, numa farofinha, né? Poxa, mas eu me dispus a estar aqui num lugar que eu sabia que não tem linguiça, né? Então, viva com isso, né? Sente falta? Sente, mas você não vai fazer disso um problema. Ou você vai chegar numa repartição pública daqui, que você precisa dos serviços, e de repente tem algum atendente que não fala bem inglês. Ele não está te entendendo bem, né? E tem aquele cara que também é mal-humorado, que não está afim de estar sabe? Ele vai, lá vem lá mais uma gringa lá, ó, e vou dificultar a vida dela. Tó, esse formulário aqui tem que ser preenchido em árabe, tá? E ele te entrega. Já aconteceu comigo, isso aqui tem que ser feito em árabe. Aí eu só olhei pra ele e falei, tá, e como é que eu faço isso? Aí ele falou, vê se alguém quer te ajudar aí. Pega alguém aí pra ver, te ajudar. Então, assim, má vontade tem em tudo quanto é lugar, né, assim, mas no final das contas eles são muito solícitos, eles não querem ver você passando perrengue, né, no país dele, ele faz de tudo pra te ajudar. Tem um e outro, como tem em tudo quanto é lugar, né. É aquela coisa assim, tipo, não importa o lugar que a gente mora, não é todo dia que a gente vai acordar feliz e não vai ser todo dia Com que a gente vai acordar triste. Com Né? Tem os certeza. dias, tem os dias bons, tem os dias ruins. Uma hóspede aqui está até falando para você que é se adaptar à cultura que está inserida e não ao contrário, né? Somos nós que estamos invadindo a cultura deles, né? Nós é que estamos entrando, indo morar aí, né? Exatamente. Essa uma hóspede maravilhosa. Você conhece o site dela? Você conhece o Instagram dela? É Ela me segue maravilhoso. aqui, eu ainda não sou. Vai lá dar uma olhada, ela é maravilhosa. Só voltando um pouquinho aqui na questão do. A gente está entrando aqui, né? Então, quando eu postava algumas fotos e via assim, é sol, é calor e as mulheres estão todas cobertas, com os lenço e com os braços cobertos e tudo até o chão, né? E assim, eu recebi vários dos brasileiros, tipo, nossa, nesse calor, né? Como é que ela aguenta? Só que você tem que mudar o teu olhar. Tira a questão da religião. Tira. É um lugar que se você sair com a tua pele no sol, você se queima. Você vai ter queimadura de sei lá quantos graus na tua pele. Então, a roupa, ela protege. Ela, inclusive, ela é isolante. Ela não deixa você transpirar tanto para você não desidratar. Então, você tem que mudar o teu olhar, né?
Ela tá passando calor, ela pode, na verdade, eu acho que eles não passam calor, eles estão acostumados. A gente que passa calor. Mas eu não saio no sol aqui sem estar coberta, porque é de queimar. É de queimar mesmo. Então você tem que olhar de outra forma, assim, sabe? Ah, eu não conseguiria ficar, eu ia sair de regata andando por aí. Vai que você vai voltar pro hospital desidratado com isolação, né? Então você tem que pensar por esse lado também. Tudo tem uma explicação, né? É, até dar um alô aqui para a Gabi, que está no Líbano, também participou aqui, também deu entrevista para a gente sobre o Líbano, está te Que assistindo também do legal. Líbano. É aquela Obrigada. coisa, nós estamos falando de 50 graus no verão, né, Elane? Nossa, quando 50 graus com sensação térmica de sei lá quanto, né? Porque é muito, gente, é muito calor. Aí você olha esse pessoal trabalhando em obra, eles estão com a cabeça toda com cheio de lenço, os caras estão de manga comprida, calça comprida, porque não dá, morre. Eu acho que morre desidratado com insolação, não tem outra explicação. Então, a gente tem que parar de querer comparar a gente com eles, né? Assim, olhando a cultura, olhando o histórico, a história mesmo. E vamos falar um pouquinho assim, quais são os passeios turísticos que tem em Oman, além de Mascate? Tem, bom, as montanhas, né? Jebel Shams e Jebel Akbar, que eu descobri que Jebel é montanha e Shams é do sol. Shams é sol. E Akbar é verde em árabe. Então, esses dois lugares são muito típicos. A Jebel Shams, que é do sol, é o lugar mais alto de Omã e onde se enxerga o nascer do sol por primeiro, assim. Onde o sol toca Omã todos os dias quando, né, amanhece. Por isso que chama a Montanha do Sol. É um lugar maravilhoso. Tem um canyon que dizem que é o Grand Canyon da Península Arábica, que é maravilhoso, é lindo, só que você tem que ter, assim, para quem gosta de aventura mesmo, de acampar, de fazer trilha, né, tem que ter um preparo, tem que gostar de fazer esse tipo de turismo, né. A Jebel Akhdar, ela é uma montanha já onde tem mais chuva, por isso que ela é verde. Então é um lugar um pouquinho mais longe e o clima é um pouquinho mais úmido. Aqui em Mascate, que é uma cidade, né, embora seja uma cidade litorânea, é uma cidade, a gente anda como se fosse assim, olhando para o mapa, né, um pouquinho para a direita, lá na ponta, lá na pontinha, né, onde faz aquela volta, fica Sur. Sur é um lugar também litorâneo, maravilhoso, tem uma reserva, eles protegem muito as tartarugas que vão procriar lá, as tartarugas, lá é um santuário de tartarugas também, tá? E tem resorts, muitos resorts naquela região, porque o mar é daquele verde turquesa, azul turquesa, dá para ver golfinhos, você pega o barco, eles fazem turismo para ver golfinhos, para ver baleia, aí você pega já um turismo mais marítimo, né? Então eles fazem passeios para você fazer mergulho, para você, tudo dentro do mar, né? E o pessoal bem profissional tem que ter autorização para levar, não é aquela da jangada que vai ali e leva, né, o turista. São coisas assim, dá para fazer snorkel, né? Para você mergulhar você tem que ter treinamento, mas você pode fazer snorkel ali, é lindo, diz que é lindo, eu não fui ainda, né? Acompanhando um pouquinho mais para o sul, aí você tem uma parte industrial, que é Duqm, aí já não é mais turismo, mas aí você desce mais um pouquinho, é Salalah. Salalah é um lugar que, durante o verão, tem as monções, vem as monções, então tem que eles chamam dos ventos Harif, que são os ventos que trazem a chuva. Então, aquela região, quando o mar inteiro está lá seco no deserto, no verão, ela está verde porque está chovendo. Então, todo mundo faz sabe, no inverno todo mundo vai para Campos do Jordão, vai para Gramado? Então, daí todo mundo faz o oposto, vai lá para o verde, vai para onde está a chuva. E Dhofar, que é a última região chegando lá no sul, é uma região também turística. Eu confesso para você que eu não sei muito sobre ela. O que eu sei é que é de lá que vêm as essências dos incensos
muito típicos aqui, Omani, né? Eles queimam a resina dessas árvores que eles transformam, e que ela é muito cheirosa, com uma essência assim, fenomenal, e que eles acreditam muito na depuração de ambiente, sabe? Eles são muito do mal olhado, eles acreditam muito nessas coisas, assim, sabe? Então, além de perfumar, a fumaça, ela dá aquela purificada, digamos assim, no ambiente, né? Então é de lá que vem toda essa... Começou lá, que diz que o frankincense é o perfume do sultão, né? Do deus, enfim. Acho que é do deus, não do sultão. E é um lugar, diz que é bem legal de conhecer também. Eu confesso que eu não cheguei a estudar muito bem lá, a parte mais sul. Mas... Bom, pessoal, eu tenho que te cortar aqui, porque senão a gente vai viajar uma mãe e o nosso tempo está se esgotando. Pessoal, foi ótimo essa live com a Elaine. Elaine, você é muito simpática. Muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter falado sobre o Oman. Várias perguntas aqui te chegando, te perguntando se ainda as fronteiras ainda estão fechadas. Não. Como é que está sendo? Não, né? Não, tá tudo aberto. E eu vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Assim. Se você tivesse a mesma coisa depois de um ano em Oman, aqui no Brasil, você voltaria? Para Oman? Não, você para o Brasil. Assim, para o Brasil? Ai, eu acho que eu voltaria para onde está a minha... sabe aquela velha história, o lar é onde está o coração? Né? Muitas vezes você quer ficar perto da tua família, perto de quem você ama, você quer... Então, eu acho que se eu tivesse tudo isso no Brasil, no piscar de olhos, eu estaria aí. Mas, assim, se eu tivesse que fazer uma escolha, eu estaria onde minha família está, independente de onde eles estiverem. Ok, pessoal, obrigado aí, Elaine. A live dela vai ficar gravada na nossa IGTV, no nosso canal do YouTube. E no próximo dia 28, nós vamos até ao Chile com a Laís. E no dia 5 de fevereiro, nós vamos estar com a Yara na Bósnia e Herzegovina. Não perca nossas próximas lives. E a vida fora do Brasil continua sendo contada aqui no Que País é Esse. Obrigado, Elaine. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Uma honra.